Você já parou para pensar quantas decisões importantes da sua vida foram guiadas pelo que você ouviu? Quantos caminhos você escolheu ou deixou de escolher porque escutou uma voz? Talvez não uma voz audível, mas conselhos, opiniões e julgamentos, ou até palavras ditas com amor, porém vinda de pessoas erradas, ou palavras ditas com amor de pessoas certas que elas incutiram os medos dela em você? A verdade é que ouvir a voz certa pode mudar completamente nosso destino. Assim como ouvir a voz errada pode nos arrasar, nos afastar, nos confundir e sabe o que? Até nos paralisar. A sabedoria milenar, isto é, a sabedoria bíblica, nos ensina que a fé vem pelo ouvir. E é por isso que a escuta não é neutra. Veja, a fé vem pelo ouvir, então a escuta não é neutra. Agora, ouvir a voz certa não é detalhe, é destino. Tudo que você ouve entra no seu coração como uma semente. Não se engane, tudo que você ouve entra no seu coração como uma semente. E sementes, o que acontece com elas? Elas germinam, sejam boas ou sejam ruins. Então, por isso, a mulher plena, que aqui nós estamos na jornada da mulher plena, ela aprende o quê? A discernir quem escuta. Ela entende que escutar com sabedoria é um ato espiritual, é um discernimento, é emocional e estratégico. Não se trata de ouvir tudo, mas de ouvir com intenção. Por isso nós somos mulheres com propósito. Mulheres com propósito são mulheres intencionais. E como a própria Bíblia fala, e eu acabei de falar, que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Cristo, pela palavra de Deus. Então, a partir do momento que você está ouvindo essas palavras, isso está virando semente em você. E também quando você fala, quando você declara, você está falando também e está se ouvindo. Então, lembre-se, tudo aquilo a que damos ouvido é plantado em nosso coração, como uma semente fértil. E com o tempo, essa semente molda os nossos pensamentos, nossas emoções, nossas escolhas e nossas decisões. Nos tempos atuais, nós vivemos cercados por distrações constantes. Você, nossa, deve saber muito isso. Principalmente o que? As redes sociais, os streams, Netflix, as séries, os doramas, e esses são todos ruídos emocionais que vão causando ansiedade, excesso de informação e, pior ainda, comparações. E tudo isso vai embotando nossa capacidade de ouvir com sabedoria, com discernimento. E aí a gente se perde ao ouvir Deus, ao ouvir a nós mesmos, o Espírito Santo dentro de nós. O Espírito fala muito por meio da intuição. Só que quando nós estamos numa vida automática, ouvindo superficialmente, nós não conseguimos ouvir o que está falando a nós. Então, a mulher madura, a mulher plena, ela desacelera e ela filtra as suas fontes de escuta. Então, ela não dá ouvido ela não alimenta fofocas, ela não dá ouvido a críticas que não vão levar a lugar nenhum, que são destrutivas. Ela não deixa também ruídos externos abafarem a voz de Deus e nem entrar no automático do dia a dia. Então, nós temos que estar atento quanto a isso. Olha, ouvir é semear destino no coração, porque a gente acha que muitas vezes a gente tem que falar. Não, ouvir também é semear destino, gente, no coração. Escutar com sabedoria é selecionar quais sementes vou permitir que germinem dentro de mim. E interessante que nós estamos aqui fazendo o quê? Uma reflexão do livro Princípios Milenares, e nós estamos no quarto princípio, que é o princípio da escuta.
E isso nós estamos permitindo que essas sementes comecem a germinar no nosso coração. Esses princípios comecem a germinar no nosso coração. Por isso que nessa jornada da mulher sábia, que Provérbios fala, ela ouve com discernimento. Para quê? Para edificar a sua casa, na base da palavra da verdade. Então vocês percebem que existe poder na escuta sábia, não é qualquer escuta, é poder na escuta sábia. Em Isaías 1,19 diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra, se quiserdes e me ouvirdes. Então, sabe que muitas vezes a gente não quer, mas a gente começa a se empenhar a ouvir e a vontade vai vindo no nosso coração. Você já teve aquele negócio que você não quer fazer algo, fica procrastinando, mas depois que você começa, depois de uns 20 minutos ali, você pega a motivação e continua? Muitas vezes nós temos que ir além daquilo que a gente quer ou não, e sim daquilo que nós necessitamos para ter vida. Então veja, as palavras têm poder, mas a escuta tem poder igual, desde que eu filtre ela. Então, o que escolhemos ouvir vai direcionar nossos pensamentos, nossas emoções e inevitavelmente vai direcionar o quê? O nosso destino. Vocês já viram uma empresa, gente? Uma empresa, ela tem um rol de conselheiros. Somente quando a empresa começa a crescer, ela tem os especialistas, conselheiros. Ela não toma decisão no vácuo. Ela analisa cenário externo e interno da empresa e para isso ela tem pessoas que ajudam a fazer isso. Então, tomar decisões sábias, nós precisamos também o quê? De pessoas, escolher pessoas que venham nos ajudar também, que tenham esse conhecimento. Muitas vezes nós queremos que a sabedoria brote de qualquer forma, não é assim. Veja só, lembra de Josué? Josué, depois que Moisés faleceu, ficou Josué. Mas Josué, ele teve como mentor Moisés. Ele ouviu Moisés por anos e anos ali no deserto. Agora, pegando da história, nós temos Alexandre o Grande, que conquistou muito com tenridade, mas ele se cercou de estrategistas militares. Então, de quem você tem se cercado? Nós também temos Esther, ela ouviu os conselhos de quem? De Mardoqueu, seu tio, e salvou o seu povo. Imagine se ela não tivesse ouvido por conta do medo, se ela tivesse se calado. Então, muitas vezes, a gente não ouve e também não segue aquilo por causa do medo que está no nosso coração. Muitas vezes também nós não ouvimos porque nós queremos justificar, falar e perdemos a bênção da escuta. Lembra Maria, mãe de Jesus? Ela ouviu o anjo e confiou na palavra divina, gente. Ela estava correndo até risco de vida, mesmo sem entender nada. Mesmo sem entender tudo, né? Ela confiou. Muitas vezes a gente quer escutar e quer ter todo o mapa na mão para poder confiar. Então, vamos prestar atenção na nossa escuta. Lembra de Ruth também? Ouviu Noemi e seguiu com fidelidade. E o que aconteceu? Ruth entrou na linhagem de Jesus. Então, essas mulheres escutaram vozes que as impulsionaram para o propósito. Elas estavam com o coração aberto para ouvir o Espírito, para ouvir o Senhor e não para a estagnação. Agora, para isso, nós temos que estar com o canal limpo. E é isso no dia a dia que nós temos esse desafio. Principalmente as mulheres acima de 45 anos, elas estão tão cansadas, sobrecarregadas e cheias de responsabilidades familiares, emocionais, profissionais. E aí muitas vezes elas chegam ao limite e sabe o que acontece? Desabafam com quem não tem estrutura emocional nem sabedoria espiritual para orientá-las. E o resultado, gente, recebem conselhos rasos que alimentam mais a dor em vez da cura. Também reforçam crenças limitantes, saem ainda mais confusa e desanimada daquele momento que teve. Então lembre-se, nem toda voz merece ser ouvida.
Ouvir errado pode atrasar anos da nossa jornada. Então, amadas, nós, nessa jornada da mulher plena, nós vamos escolher o que ouvir e quem ouvir. A escuta sábia é uma das marcas da maturidade emocional e espiritual, porque discerne quem fala com verdade e amor. A mulher plena ela vai ganhando essa habilidade, essa capacidade de discernir quem fala com verdade e amor. Ela reconhece quando precisa de ajuda segura e madura. E ela não entrega suas dores a ouvidos vazios, a pessoas que não vão ter condições de ajudá-la. E ela vai buscar conselheiros espirituais e maduros que falam com sabedoria e edificação. Então, amadas, muitas vezes está com problema de financeiro, vai falar com o gestor financeiro, está com problema espiritual, está com problema emocional, buscar ajuda na alma. Nós temos que começar a discernir. Tá? Em Provérbios 19:20 diz assim: ouça conselhos e aceite instruções e acabará sendo sábia. O nosso objetivo não é esse, da mulher plena, de ter sabedoria? Nossa, e Provérbios, ele é rico para nos dar conselhos sobre sabedoria. Os versículos nos revelam o caminho. Olha só, Provérbios 11:14. Sem orientação, a nação cai, mas a vitória se alcança com muitos conselhos. Então, como você tem feito? Você tem buscado conselhos? Você tem buscado ajuda nesse aspecto? Olha o 12:15, diz assim: o caminho do insensato parece reto aos seus olhos, mas o sábio ouve os conselhos. O caminho do insensato, da mulher insensata, ela fica desabafando, contando seus problemas para qualquer um. Ela não vai buscar uma mentoria, ela não vai ler um livro, porque aqui, veja, nós estamos fazendo reflexão em cima de um livro que nós estamos aqui na comunidade desfrutando, que é os princípios milenares. Nós estamos aumentando o nosso repertório, aumentando nossa fé, aumentando o quê? Nós estamos recebendo conselhos dentro de nós. Conselhos, e aí a gente discerne o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Por isso que cada literatura aqui é escolhida com muito cuidado e direcionamento. Outra coisa, Provérbios 20:18 diz assim: os planos são estabelecidos pelo conselho, com orientações precisas face à guerra. Então eu pergunto, você tem feito planos para a sua vida estabelecido em cima do quê? De desejos, de vontade, simplesmente? Ou com base em pessoas que já passaram por aquilo, que têm conhecimento, ou de uma literatura? Então veja, amadas, nós, mulheres que estamos caminhando para a sabedoria, nós buscamos conselhos. E conselhos não está simplesmente em outra pessoa, está muitas vezes num livro que você está lendo, num curso que você vai fazer, numa mentoria, na comunidade Mulheres com Propósito. Aqui na comunidade, vocês recebem conselho com base bíblico e emocional, totalmente saudável. Aqui na comunidade, a gente está cercado de mulheres que estão na mesma jornada, buscando com esse coração a sabedoria para crescer com clareza. Olha, a gente muitas vezes olha para a vida de Salomão e, por Salomão ter pedido sabedoria ao Senhor, o Senhor deu muito mais, mas a gente acredita que foi uma varinha de condão e a sabedoria caiu ali para Salomão. Veja, se você for ver a palavra, Davi já instruía Salomão e ele sempre aconselhava Salomão, dizendo para que Salomão ouvisse os conselhos do pai, as instruções da mãe. Então, Davi já incutiu em Salomão ele saber ouvir. E depois, no decorrer da história de Salomão, a gente viu que ele ouviu líderes e anciões, que ele observou a natureza e aprendeu com ela. A gente vê na palavra isso. Ele ouviu povos estrangeiros, reis, rainha. Então, um dos princípios para ser sábia é saber ouvir. E saber ouvir a pessoa correta. Porque ouvir errado, gente, vai custar muito caro. Lembra da história de Davi e Abissai?
Davi e Abissai, eles foram uma noite ali no acampamento e Saul estava dormindo pesadamente. E Abissai disse para Davi: olha, hoje Deus entregou seu inimigo nas suas mãos. Deixa eu cravar a minha lança nele e é uma vez só eu cravo. Então Abissai, veja, ele usou uma linguagem religiosa. Ele falou em nome de Deus para convencer Davi a agir de forma precipitada. Se Davi tivesse ouvido, teria escolhido um atalho fácil em vez do propósito de Deus. Muitas vezes nós queremos ouvir atalhos fáceis para não seguir o caminho que Deus determinou. E esse ouvir errado vai nos custar muito caro. Veja, Abissai era o amigo ali de luta de Davi. Era alguém de confiança que amava Davi. Falou inclusive em nome de Deus. Então, por isso que nós temos a todo dia, Senhor, me dá discernimento. Só que esse discernimento, amadas, vem no momento também de paz. Se eu não me equipo no momento de paz, no momento de aflição, eu não vou ter o que tirar do reservatório. Porque Roma se tornou um império tão grande? Porque eles treinavam seus soldados no tempo de paz, para que no tempo de guerra eles estivessem preparados. Muitas vezes, na época de paz, nós não estamos nos alimentando, nós não estamos aumentando nossos recursos, nosso repertório. Quando chega na luta, nós não temos de onde tirar. Tá? Então, lembre-se, tome cuidado também de quem fala em nome de Deus, quem usa a palavra de Deus. Busque discernimento na presença do Senhor, não busque atalho. O evangelho da prosperidade é o maior atalho fácil que as pessoas vão atrás. Cuidado com isso. Nem toda voz que usa o nome de Deus fala a verdade. É preciso a gente discernir espiritualmente. E isso nasce da intimidade com Deus, não tem jeito. Veja, Davi não ouviu esse conselho precipitado. Ele discerniu, esperou, foi honrado no tempo certo. Então, Davi também, nós temos outro exemplo de Davi. Lembra quando Davi sai à guerra e quando ele volta, ele e seus homens voltaram para Ziklag e viram tudo destruído e levaram as crianças, as mulheres, tudo. Primeiro que Davi fez, ele chorou, mas chorou. E os soldados, os homens falaram assim, vamos matar Davi, né? Porque ele fez a gente sair daqui, deixar nossas crianças, nossas mulheres. Mas Davi primeiro, ele chorou. Ele deixou a emoção dele vir. Ele não escondeu a amargura, a tristeza dele. E em seguida, o que ele fez? Ele pediu a veste sacerdotal, a estola sacerdotal. E ali ele foi buscar o conselho de quem? Do Senhor. Primeiro ele deixou a alma dele ali se derramar. Isso, amadas, é sabedoria emocional e espiritual. Permitir que a alma fale. Não é? Eu não vou esconder as emoções. Deixa que a alma ali fale. Ele chorou bastante. Ele não decidiu no meio da dor ali, no meio da pressão, no meio até de poder ser morto. Ele foi buscar uma direção segura da fonte certa. Então, que nós possamos aprender isso. Essas histórias na palavra de Deus, elas são ricas para nos ensinar tudo isso. A escutar Deus, não pegar atalhos. Né? Então, Deus aqui, ele vai falando em minúcias. E o que a gente tem mais de segurança é que João 10, 27 diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E eu as conheço e elas me seguem. Então, vamos ouvir a voz do nosso pastor, ele está cuidando de nós. Ouvir a voz de Deus não é sobre experiências místicas, não. É um estilo de vida, é um viver dessa forma. Não é também aquele momento espiritual que você se arrepia. Não, é o seu viver, é a sua intimidade com Deus. Essa é a maior proteção que a gente tem contra os enganos. É a chave para a gente caminhar com segurança e paz, para discernir as vozes falsas. A Bíblia diz, deixa claro, cuidado com os falsos profetas. Nem toda voz com aparência espiritual é de Deus. Vamos aprender a filtrar o que nós ouvimos. Lá e na palavra, confere, iguais os de Bereia. Não entrega seus ouvidos a qualquer pessoa.
cresça em intimidade com Deus. Sabe? Escolha o que você vai ouvir. Tem tantos audiolivros hoje. Tem umas pessoas que falam assim para mim, Kátia, eu não consigo ouvir audiolivro que eu me perco muito. Olha, amadas, eu vou dizer, hoje eu já consigo ouvir melhor audiolivro. Mas no início eu perdia também. Só que a gente vai exercitando o poder da escuta. E é óbvio, quando você ouve um audiolivro, você perde muito, mas você ganha sempre alguma coisa. Então, ouça audiolivro, podcasts, tudo isso são mentores, são conselheiros. Aqui no canal você tem tanto material, na comunidade, além de material, você tem ali a gente juntas em dois encontros terapêuticos que nós temos no mês, alguns meses são 3, e ali nós conversamos, discutimos, esclarecemos as coisas. Então veja, tem oportunidade e muitas pessoas falam, não tenho recurso financeiro. Minha amada, aqui não tem desculpa disso. Todo o material que você está ouvindo aqui é gratuito e a comunidade é menos de R$50 por mês. Então não tem como dizer que não tem condições financeiras. É o coração que vai mandar aqui, tá? Então veja, a melhor forma de ouvir a Deus é conhecer a voz dele por meio da palavra e estar junto com aqueles que realmente invocam e querem ser mulheres sábias. Então, a palavra de Deus é lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. E veja, a paz de quem ouve a voz certa é indescritível. Por isso que fala que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, dominará o nosso coração quando nós estamos ouvindo a voz certa, porque a alma vai se aquietar, o coração vai encontrar direção e a vida começa a florescer com propósito, não é de qualquer jeito, porque a paz, amadas, traz recompensas e sempre vai trazer. A paz, ela é fruto de uma escuta certa da palavra viva, não da manipulação humana. Então vocês percebem que no fim das contas não é o barulho do mundo que define nosso rumo, esse ruído do mundo. É a voz que escolhemos escutar. Apenas algumas vozes confundem, outras vão aprisionar, mas a voz certa, aquela alinhada à sabedoria, à verdade e à vontade de Deus vai trazer clareza, direção e paz. E ela nos tira da pressa e nos conduz ao propósito. Porque hoje se corre tanto para terminar uma tarefa do dia ou a tarefa da semana, mas com qual propósito se deseja aquilo? Com qual intenção? Veja, e é por meio da escuta certa que decisões vão ganhar forças. Caminhos se abrem e o destino começa a florescer. Não é rico isso, amadas? Então, ouvir com sabedoria não é um dom reservado para mim, para você. Não, é um dom para nós todos. Só que nós temos que discernir. Por isso que o Senhor nos deu livre-arbítrio. E isso é uma escolha diária, de afinar os ouvidos, de discernir os conselhos e abrir espaço no coração para o que realmente importa. Então, eu quero mais uma vez falar para você da comunidade Mulheres com Propósito, que é exatamente o nosso caminho de aprender a ouvir a voz certa, caminhar com conselheiros alinhados à verdade. Nossa, é muito rico. E cuidar da alma com profundidade e fé. Então, através, inclusive, da minha mentoria terapêutica e espiritual, nós vamos andar juntas e discernir ruídos internos e externos, para seguir com leveza e clareza e propósito aquilo realmente que o Senhor colocou na nossa frente. E se você sente que é tempo de silenciar as vozes que confundem e ouvir a voz que direciona, venha caminhar conosco aqui nessa jornada da mulher plena na comunidade Mulheres com Propósito. O link está aqui embaixo, é só você clicar e já entra no grupo aqui conosco. E se esse áudio narrado te abençoou, que é o 4º princípio, que é o princípio da escuta,
eu convido você a deixar seu like, a se inscrever no canal e compartilhe para 5 mulheres que o teu coração queima, que elas sejam sábias também. Te aguardo no próximo vídeo. Até mais, amadas!